E aí, povo santo de Deus, vamos iniciar aí a nossa live da semana. Deixa eu abaixar aqui, né, porque eu sempre coloco alto. Estamos aí chegando para mais um tema, mais uma reflexão a respeito de alguns assuntos que nos são pertinentes, que dizem respeito à nossa fé, mas também à nossa vida como um todo, né? Consegui novamente chegar no horário. Olha que bênção de Deus. Meio descabelado aqui, porque eu cortei cabelo recentemente. Então tá meio que espetado, né? E com cara de cansado também, diga-se de passagem. Oi, André, tudo bem? A primeira a chegar aí na nossa live. Seja bem-vinda, minha amiga. Como é que você tá? Hoje eu lembrei de você, viu? Numa situação. Lembrei de você aí no Cruzeiro. Bom, hoje, como vocês e ousados, diga-se de passagem, nós vamos entrar num tema bem interessante, mas também bem complexo. Olha, vocês são ousados mesmo, hein? Vocês escolheram uma temática bem complicada, mas ao mesmo tempo muito bonita, porque diz da nossa definitividade última em Deus. Vocês tiveram ali vários temas propostos, né? Sacramento, Sagrada Escritura, tiveram liturgia, eclesiologia, moral e escolheram escatologia. Bens a Deus, confesso que me deu até um frio na barriga quando eu vi que o tema escolhido seria escatologia. Nossa Senhora, hein? Vocês são bem interessados e escolhem um dos temas mais complexos que nós temos. Mas que bom que vocês têm interesse em saber aí das coisas últimas ou das coisas como nós vamos ver. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. O tema que nós vamos introduzir na noite de hoje será escatologia, escolhido pela maioria de vocês. Como eu disse, uma grande ousadia, mas uma ousadia boa, porque é muito bom meditarmos a respeito desses temas que muitas vezes geram muitas especulações, mas que nos fogem um pouco à compreensão, como muitas outras coisas relacionadas à nossa fé. Então é bom também nós meditarmos e pensarmos um pouquinho sobre esses temas. Então, vamos rezar, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria para a nossa meditação da noite. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sob vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu não sei se eu entrei no grupo errado. Boa noite, Wellington. Boa noite, Francisca. Eu acho que Irani também está aí, Maria Cristina. Eu não sei quem entrou, porque vocês não me deram boa noite e para mim não está aparecendo. Se tiver travando aí para vocês, me avisem, por favor. Tá bom? Para eu poder resolver aqui. Então vão falando aí comigo para eu não achar que está fora aí, tá bom? Bom, vamos lá. Vocês escolheram o tema escatologia. Primeira coisa que nós temos que entender. Do que se trata a escatologia? Lá na descrição, eu coloquei céu, inferno, purgatório e etc. Mas o etc que nos importa na live de hoje. Porque quando nós falamos em escatologia, nós temos a tendência de reduzirmos a escatologia em duas ideias, né? Ou com relação, quando nós ligamos escatologia com os novíssimos apenas. Que são os novíssimos? Novíssimos é o superlativo de novo, ou seja, as novas realidades, aquelas que nos surpreendem, céu, inferno, purgatório, novas realidades do ser humano quando ele alcança a plenitude do seu ser, a definitividade última de seu ser,
mas também novas realidades no sentido de novíssimos, né? É uma novidade para o ser humano. O que acaba não sendo tão novidade assim, porque muitos tentam explicar céu, inferno e purgatório, o que não é o nosso intuito, e nem da escatologia, para ser sincero, como nós vamos ver. Ou a segunda redução, quando nós dizemos e entendemos aquela perspectiva milenarista do milênio, né? Do apocalipse, vamos dizer assim, quando tudo vai se findar, das coisas últimas, os últimos acontecimentos do fim dos tempos, que apavoram todo mundo, diga-se de passagem. Mas a escatologia está para além dessas duas realidades reducionistas. Tem ligação, mas está para além. Para isso, nós temos que entender o sentido do termo escatologia. O que seria escatologia? Escatologia vem de dois termos gregos, logos e eschaton, ou escatá, ou escatós. O que seria isso, né? Vamos primeiro pegar logos, logia, né? Escatologia ou logia, se formos a portuguesar. Logos vem de razão, palavra, discurso, estudo. Eschaton, se nós fôssemos traduzir, nós teríamos três palavrinhas aí: escatá, eschaton e escatós. Escatá significa a coisa última, as coisas últimas, né? As coisas últimas que aconteceriam, que nos seriam mostradas, que vivenciaríamos, no sentido do ser humano vivenciar, da humanidade vivenciar. Eschaton, que seria uma melhor tradução, seria o futuro absoluto de todas as coisas. A absolutividade, o absoluto de todas as coisas, a plenitude de todas as coisas, aquilo que todas as coisas alcançariam, o futuro absoluto. Mas, para nós cristãos, podemos pegar também o escatós. O que seria o escatós? Escatós nós poderíamos traduzir como pleroma ou plenitude. No caso, plenitude de todas as coisas em Cristo Jesus. A realização última de todas as coisas. A plenificação, a plenitude, a realização de tudo em Cristo Jesus. Então, escatologia, para nós cristãos, poderíamos traduzir de duas maneiras. Ou o estudo ou a reflexão das coisas, ou a plenitude, o estudo e reflexão da plenificação, da plenitude de todas as coisas em Cristo Jesus. Seria essa tradução. E isso está ligado tanto à questão de todas as coisas que acontecerão no fim dos tempos, mas ao mesmo tempo dos novíssimos, como nós escutamos, céu, inferno e purgatório, que está ligado exatamente à reflexão, à definitividade última de todas as coisas, em especial do ser humano. Definitividade última no sentido de que o objetivo de todas as coisas que alcança a sua plenitude, a realização plena da obra, né, de todas as coisas. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou vendo mensagem aqui hoje. Apareceu, eu tirei sem querer. Que coisa! Bom, vamos começar aqui. Oi, Andréia, Tereza, boa noite. Yara, seja bem-vinda. Vamos lá. O Wellington, meu amigo, a Maria Francisca, já cumprimentei. O Wagner, tá aí. A Terezinha, Yara, a Tereza, o Fernando, meu grande amigo lá de Taubaté. Saudade de você, rapaz. Faz tempo que a gente não se vê, né? A Renata tá aí. Que bom. Achei as mensagens. Sem querer eu tinha tirado. Agora eu voltei. Ah, que bênção de Deus, né? Vocês veem que eu tô aprendendo. Eu não sei ligar aqui o negócio. Mas enfim, estamos juntos aqui. Sejam todos bem-vindos, né? Uma falhinha ou outra acontece mesmo. Ainda mais eu, que hoje eu tô com um pouco de sono. Acho que dá pra perceber, né? Mas, vamos lá. Então, a escatologia está ligado a isso, né? A reflexão das coisas últimas, ou da definitividade última de todas as coisas, da realização plena em Cristo Jesus. Então, escatologia seria
nesse aspecto. Mas para nós conversarmos sobre essas realidades últimas... Oi Maria Santos, boa noite minha amiga. Mas para refletirmos sobre essas coisas que estão aí no fim, né, nas extremidades. Inclusive, escatom em algumas outras traduções expressa isso também, né? Aquilo que está no extremo que se apresenta. Aquilo que está lá na margem, lá no extremo que se apresenta a nós, né? Então, aquilo que nos últimos acontecimentos, as últimas coisas, a definitividade última, a plenitude de todas as coisas que nos são apresentadas. Então, só que para refletirmos sobre isso, a gente precisa entender no que nós nos embasamos. Quais são os fundamentos que a igreja utiliza para poder dissertar, discursar, refletir sobre esses acontecimentos últimos. Porque muitos se perguntam, como que vocês podem falar de um assunto, podem explicar, pensar, refletir a respeito do céu, inferno, purgatório, juízo particular, juízo universal, as coisas últimas que acontecerão, se vocês não viveram ainda, se vocês não estão lá. Bom, quando nós pensamos a respeito disso, nós temos que entender o quê? É difícil explicar? Sim, porque tudo aquilo que nós vamos falar a respeito dessas questões são exatamente reflexões teológicas, né? Hipóteses teológicas que nós temos a partir da fé. Seria muito fácil, por exemplo, para um espírita falar sobre essas questões. Porque para um espírita, eles têm um fundamento no sentido de que a alma, o espírito daqueles que já foram, vieram até eles e explicaram como que é. Para nós católicos, porque a fé católica e o espiritismo não conjugam, né, não estão de acordo, porque muitos pensam, mas eu posso ser católico sendo espírita. Não podemos, porque a fé, no que diz respeito à ressurreição e as questões de céu, inferno e purgatório, a nossa definitividade última, nosso objetivo último, discordam entre si. O espiritismo tem uma crença e o catolicismo tem outra. Então, se contrapõe. Então, um católico não tem como ser espírita. E um espírita não tem como ser católico. Lembra que nós falamos, ou somos católicos autênticos, verdadeiros, seguindo a fé, ou não somos. Então, não tem como eu escolher, né, partes da fé e viver outras. Porque senão falta-nos honestidade intelectual e falta-nos também honestidade religiosa. Então, não tem como conciliar no que diz respeito à ressurreição, no que diz respeito ao além desta realidade passageira. Tá? Não estou criticando os espíritas, falando que existe um contraponto entre fé católica e a fé espírita no que diz respeito a almas, a ressurreição, a reencarnação. Há contrapontos aí que não convergem em ponto algum. Mas para eles seria muito mais fácil explicar. E nós? No que nós nos embasamos? Né? Qual é a nossa base? É a fé. É o dado revelado. Quando nós pegamos ali a carta aos Hebreus, logo no capítulo 11, no primeiro versículo diz assim: a fé é a firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. Então a fé nos dá a certeza daquilo que ainda nós não vivemos. A fé nos traz a garantia daquilo que ainda não experienciamos. Então, pela fé, nós somos elevados a uma realidade que transcende essa. E nós vamos buscar bases, fundamentos na tradição oral e também na tradição escrita, a Sagrada Escritura, e também no Sagrado Magistério da Igreja. Porque lembre-se das nossas lives anteriores, nós não temos uma única fonte de revelação, que seria a Sagrada Escritura. Nós temos 3 fontes de revelação. Sagrada Escritura, aliás, tradição, Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, que interpreta de forma autêntica e segura a tradição oral e escrita. Temos que ter bem claro isso, tá bom? Mas a escatologia, na verdade, se nós pudéssemos traduzir em uma única expressão, seria uma reflexão das coisas eternas, das realidades eternas, que se conjugam
com estas que são passageiras. Por que as realidades eternas se conjugam com esta realidade, a nossa história? Porque é aqui que construímos o além. O céu e o inferno são construídos aqui. Diego, você está falando barbaridade. Não, nós vamos ver que não. As realidades eternas se conjugam, estão interligadas às realidades históricas de cada indivíduo, de cada pessoa e da humanidade como um todo. Então a escatologia vai exatamente se debruçar sobre a plenitude daquilo que aqui foi. Podemos dizer que a escatologia diz da mesa na qual nós sentamos e que foi preparada por nós mesmos. Difícil entender isso, né? Mas vamos parte por parte. Nós vamos entender. Mas para começarmos, antes de mais nada, para falarmos das realidades últimas, da definitividade última de nosso ser, temos que antes falar de uma outra realidade, a que nós estamos, o presente, a nossa história, a nossa vida, a nossa existência. Essa realidade. Porque, como eu disse, o além é construído aqui. O que vamos viver lá começa aqui. E não depois. Não seremos nada além daquilo que aqui nós já fomos, do que aqui nós buscamos. Lá não vamos alcançar nada diferente do que aqui buscamos. Então é aqui que começa toda essa realidade eterna. Uma dádiva de Deus. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a vida. Olha que legal. Por que eu sempre toco na vida? Porque, como eu disse, a vida é palco e é o palco por excelência de toda reflexão. Porque é nela que Deus se manifesta e é nela que construímos a nossa identidade. A identidade que aqui vivemos e que lá será eternizada em Deus. Com a graça dele também, né? Então vamos falar sobre a vida. Quando fomos concebidos, a nossa história começou. E aliás, a nossa história começou no coração de Deus. Porque Deus é o autor de tudo. Se Deus não tivesse desejado, nós aqui não estaríamos. Se Deus não nos sustentasse em sua bondade, em seu amor, aqui também não permaneceríamos. O nosso ser é sustentado na bondade e benevolência de Deus. Então a existência é um dom dado por Deus. Foi Ele que nos chamou à existência. De fato, não escolhemos estar aqui. Mas foi o amor de Deus quem nos dotou desta dádiva, o existir. E lembre-se que eu falei, o existir está ligado ao viver, e a vida ela é uma dinâmica existencial, entre altos e baixos, entre contrários, ambivalências. A vida é marcada por isso. Então, quando o nosso existir teve início, lá no coração de Deus, lembra do salmista? Antes que eu me formastes no ventre de minha mãe, tu já me conhecias e já me amava. Mas, ao caminhar, quando viemos para esse mundo, iniciou-se então uma história muito bonita, de amor entre Deus e você mesmo, e do qual você compartilha com os seus, com as outras pessoas que, assim como você, são andarilhas nesse mundo, estão nesta jornada. Então, da sua concepção até o seu último suspiro. Até o seu último suspiro é uma jornada que chamamos vida. E nesta vida, nós vamos construindo a nossa identidade, vamos construindo a nossa história. Só que o sentido da vida não é permanecer aqui. O sentido da vida não é encerrar-se aqui. Porque nós não fomos criados para estarmos eternamente nesse mundo. Mas aqui estamos, e por aqui devemos passar para alcançar o nosso objetivo último, que é o coração de Deus. Porque de Deus saímos e para Deus voltamos. E esse intervalo de tempo é o que chamamos de vida, como eu gosto de chamar, esta jornada. E nesta jornada vamos fazendo escolhas, vamos tendo experiências, porque o ser humano é um ser de experiências. À medida em que ele respira, à medida em que ele dá passos nesse mundo, a cada segundo, mesmo que nada pareça estar mudado, tudo em sua volta muda. Mesmo que ele não perceba, ele mesmo muda a cada instante, a cada segundo. Agora mesmo você já está sendo modificado e transformado por aquilo que eu estou falando e por aquilo que você está pensando
concordando ou não comigo, porque nós nos comunicamos nesse mundo, nós interferimos nas realidades existenciais, assim como também sofremos interferência. Então, à medida em que vamos construindo esta realidade, também o nosso ser vai sendo moldado e formado pelas experiências que temos. Queiramos ou não, desejando ou não, algo em nós fica por meio desta experiência. Então, a primeira coisa, o ser humano é um ser de experiência. E essa experiência constitui a sua identidade, constitui o seu ser. Ser esse que vai alcançar a plenitude lá na eternidade, pós-morte, mas que já é construído e constituído aqui. Então, à medida em que vamos caminhando, vamos conhecendo as realidades, vamos experimentando elas e vamos também optando, escolhendo por aquilo que Deus desejou para nós ou não. E aí, à medida em que o ser humano caminha, ele vai se deparando com os contrários da existência, as ambiguidades da vida. Por quê? A vida é repleta de ambiguidades, de contrários. Dia e noite, calor, frio, bem, mal, alegria, tristeza, vitória, derrota. Realidades estas que eu venho batendo na tecla com vocês desde algumas lives anteriores, mas que fazem parte e compõem a dinâmica do existir e que nós não podemos anular, que nós não podemos descartar. Mas muitos desejam fazer isso, querendo ficar só com aquelas realidades floreadas, o que é uma ilusão, porque nós não podemos descartar da vida o sofrimento, a dor, a perda, a angústia. Como eu falei, vivemos a ditadura da felicidade. Parece que o ser humano quer falsear e quer anular e neutralizar aquelas realidades que, para ele, naquele momento, não são muito cômodas. Porque nós queremos, na verdade, nos acomodar na existência. Só que isso não nos é permitido, porque ela sempre vai nos impulsionar para outras experiências, boas e outras não tão boas assim. Por que eu não digo experiências ruins? Porque todas as experiências, quando ressignificadas em Deus, elas nos trazem algo de bom, um crescimento pessoal, uma maturação, uma percepção diferente da realidade na qual nós estamos inseridos ou que nós passamos. Mas faz parte da vida, né? E a vida também, ela é repleta exatamente de transitoriedade. O ser humano é um ser transitório. Ele por si só é transitório. E todas as realidades que o circundam também são passageiras. A única certeza que temos neste mundo é que o único real é o presente. A única coisa real que nos existe, no sentido de vivência concreta, é o presente. Porque o passado já foi. O passado está guardado na nossa memória, no templo da memória, no palácio da memória, como diz Agostinho. E dali não temos como tirar mais, não temos como apagar, temos como ressignificar. Por isso que eu sempre digo para aqueles que eu acompanho, para aqueles que vêm conversar comigo, ressignifiquemos o passado para que ele não nos atormente no presente e não nos impeça de vermos um futuro. Porque um passado não ressignificado torna-se um fantasma, que vem sempre tirar a nossa paz no presente que estamos vivendo. Então o presente é a única realidade plausível que nós temos. Porque o futuro é incerto. Um segundo à frente, um minuto à frente, é marcado por incertezas e rupturas. Por que eu digo incertezas? Porque nada nesta vida é estável, no sentido de que não possa ser mudado. Nós não temos estabilidade em nada. Por mais segurança que tenhamos em algo, nós não vamos ter 100% de segurança. Porque tudo é passível de mudança. Nós estamos sendo transformados, o mundo está sendo mudado. E as coisas que nos circundam não dependem unicamente da nossa vontade. Não é porque nós queremos que algo seja da maneira que queremos, é que será. Porque está ligado também a outras histórias, a outras circunstâncias, a outras realidades que fogem ao nosso controle. Então hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar lá. Aquilo que parece certo hoje, daqui a um segundo, pode parecer completamente incerto. Pode mudar. Até mesmo aquilo que parecia tão seguro pode ser transformado. Não sei vocês, se já aconteceu isso contigo, né?
de você ter tanta segurança em algo, que parece que aquilo ali nunca ia mudar, você nunca ia perder, nunca ia passar, e do nada, do dia para a noite, ou de uma manhã para a tarde, de uma hora para a outra, de um instante para o outro, as coisas mudarem. A mesa tão segura vira de ponta cabeça. E aí você fica naquela situação caótica. E agora? Acontece com todo mundo. Somos seres passivos a cada instante. Nada é tão certo que não possa ser mudado. Enquanto caminharmos nesse mundo, as rupturas e incertezas marcarão o nosso futuro. O presente é certo, o futuro não tanto assim. Então devemos ter fé e caminhar. Não nos amedrontarmos com o futuro, porque ele é construído também no presente. E se outras circunstâncias interferem e mudam, nós temos que ter a certeza e nos segurarmos nas mãos daquele que é providente em nossa vida, que rege a nossa história, que é Deus, e não nos desampara. Não temos que ter medo do futuro, mas ao mesmo tempo devemos ter a ciência de que ele pode mudar. Há 5 anos atrás eu estava numa outra situação, que eu pensei que nunca iria mudar. Hoje eu estou em outra. Há uma semana atrás eu pensei que a minha vida estava estável. Mudou completamente. Situações que mudaram, pessoas que se foram, outras que chegaram. E assim é a vida. A vida é repleta e marcada por rupturas, por perdas e ganhos, por idas e vindas, chegadas e partidas. E a vida é assim. E algo muito inevitável, que sempre vai bater à nossa porta, é a morte. Olha só. As coisas mudam, as coisas passam, as pessoas se vão. As pessoas passam, nós também passamos. E a morte é o fim de tudo. Aqui nesta realidade, mas não na eternidade. A morte não é o fim para nós cristãos. E nisso temos que ter certeza. Mas ela é inevitável. A única certeza, como dizem, são duas. Única, duas. É porque as pessoas falam, a única certeza é a morte. Mentira! Temos uma outra certeza, a vida. Estamos vivos. Então a morte e a vida são certas. Porque estamos aqui. Mas assim como a vida chega, a morte também vai vir nos visitar. A morte de alguém ou até a mesma nossa. O que acontece é que o ser humano não gosta muito de perder. O ser humano não gosta muito de rupturas. Mas é algo inevitável. Hoje, as pessoas banalizam a morte ou tentam anulá-la. Não pensamos muito sobre isso. Até porque senão a gente não viveríamos em paz, não é verdade? Mas é algo que marca a existência do ser humano. É algo que está aí. E por mais que a gente tente expulsar a morte, essa realidade, né, de finitude, porque o ser humano é um ser finito, ele se encerra também nesse tempo. O tempo dele nesse mundo tem um encerramento, tem um fim. E por mais que a gente tente expulsar a morte pela porta da frente, ela dá a volta e entra pela porta de trás. Ela sempre vai bater em nossa vida de alguma maneira. Só que algumas pessoas conseguem lidar bem, outras nem tanto. Outras ainda estão tentando lidar com ela de alguma maneira. Eu sei por que alguns de vocês escolheram a escatologia como tema. Eu também escolhi escatologia como tema principal da minha síntese teológica, que está ligada à recapitulação, porque eu precisava me convencer de uma coisa. E estudando, eu percebi a beleza que é esse projeto de Deus na nossa vida. Mas a morte é certa e é uma realidade humana. Só que hoje, em dia, o ser humano, ele tende a ver a morte com um olhar muito pessimista, muito negativo. Porque realmente é uma dor. Ninguém está acostumado a perder, ninguém gosta de perder. Principalmente aqueles que se amam. Dói muito, né? Humanamente falando, é uma dor muito grande você ter que se despedir de alguém que é muito amado por você. Às vezes você está se preparando, porque às vezes a pessoa não está bem. Outras vezes, porém, a morte chega de repente. Só que é uma realidade que nós não podemos mudar. É uma realidade com a qual nós não temos o que fazer. Como diz Ariano Suassuna, tudo aquilo que vive, morre. E não é algo que está no nosso controle. Não é algo que nós podemos determinar ou definir.
Simplesmente acontece. Está marcado na existência do ser humano. O fato é que acontece. Mas a dificuldade em experimentar essa dor da perda está exatamente na falta de compreensão que muitas vezes nós temos. Eu não estou dizendo que não doa. Não estou dizendo que isso não dói na gente, porque dói. Humanamente falando, nós não conseguimos lidar bem com essa situação. E dói. E não permitam que as pessoas cheguem até você falando que isso é passageiro, que isso é bobo, que você não tem que viver isso, que você tem que superar. Superar, gente, não significa esquecer. Porque é algo que mexe lá no nosso íntimo, mexe no nosso humano, mexe no nosso coração, marca a nossa alma. Então, dói. Dói você amar alguém e você não ter aquela pessoa ali. Dói você olhar, ter que dar as costas ali pro túmulo e sair. Dói você receber uma notícia que de repente aquela pessoa que você acabou de ver, que você ama, não está mais ali. Dói. E a dor faz parte da existência humana. Bobo daquele que tenta neutralizar. Meus irmãos, se nós tivermos que chorar, choremos. Se a gente tiver que sentir essa dor, sintamos, porque faz parte do ser humano. E a dor dói em quem está sentindo. Ninguém tem o direito de olhar para você e falar, pelo amor de Deus, já se passou 10 anos e ainda está chorando? Tô, lógico que tô. Fui eu que perdi. Faz parte da minha história, não está aqui. Eu tenho saudade. E nós temos saudade daquilo que amamos. Então dói. Então viva essa dor, porque faz parte do humano. E cada vez que você viver isso, sinta-se humano. Mas isso não significa que você tem que se entregar à dor. Não significa que você tenha que olhar a morte com um olhar pessimista, negativo, e culpar a Deus por isso. Porque a morte não é vontade de Deus. Deus criou o ser humano para a eternidade, para viver bem. A morte é fruto do pecado. Porque a morte vem para colocar fim ao pecado. Lembra que nós refletimos sobre Gênesis 3? Foi consequência de uma escolha errada do ser humano. Assim como muitas mortes trágicas não acontecem por culpa de Deus. Acontecem por um desastre, acontecem por um descuido, acontecem por uma escolha errada que o próprio ser humano faz. Mas acontece. E se aconteceu, paciência. O passado não pode ser mudado. Nós temos que lidar com o presente. Mas ao mesmo tempo, por que eu estou falando que nós não podemos entregar essa dor? Porque o cristão, que é verdadeiro cristão, se apega em Deus e sabe da esperança que o sustenta. Porque sabe que esta realidade não é o fim. A morte não se sobressai. A morte não tem a última palavra. Por isso que a escatologia cristã se fundamenta na esperança daquilo que ainda há de vir. Naquilo que nós que estamos aqui não alcançamos, mas que aqueles que foram já estão vivendo. Que é a felicidade eterna em Deus. Por isso que as exéquias que a igreja celebra não deveria só ser chamado de exéquias popularmente, mas é a celebração da esperança. Porque nós esperamos em Deus que esta realidade, temos a certeza nele, que esta realidade não é a definitiva. Que a definitiva nós vivenciamos na eternidade. E é a morte que nos possibilita isso. Então, se doer pela saudade, viva essa dor, porque faz parte do humano. Sinta essa dor. Chore a saudade, não a perda, porque nós não perdemos ninguém. Essa pessoa simplesmente alcançou o objetivo último dela, que é estar em Deus. E nós não perdemos ninguém porque ninguém nos pertence. Todos os seres, todas as criaturas pertencem unicamente a Deus, porque Ele é o Criador. Nós não temos condições de chamar um ser à existência. Só Deus tem. Se não for da vontade dEle, ninguém nasce. Ninguém vem a essa realidade. Então, tudo que existe pertence a Deus, inclusive nós. Nós não temos que exigir um direito sobre alguém, e nem sobre a nossa história. Muito menos sobre a nossa história. Porque nós estamos aqui porque Ele quem nos chamou. Então a existência é um dom de Deus. E só a Ele pertence. Não podemos tirar e nem mantê-la. Podemos cuidar para que a vida transcorra bem. Mas nós temos que perceber que não temos o direito de segurarmos ninguém nesse mundo. Que todos pertencem a Deus. E querer segurar é um gesto egoísta.
é impedir que a pessoa alcance aquilo para o qual ela foi criada. E querer ficar aqui é reduzir muito a existência humana que está para além dessa realidade. Não devemos desejar a morte para ninguém, pelo amor de Deus. Nem para nós e nem para o outro. Mas levar a morte como algo natural. Porque a morte, gente, é uma criatura de Deus. O ser humano antes do pecado original não passava pela morte. Porque Deus sustentava na imortalidade. Só que a morte, como fruto do pecado, que assolou o ser humano, nós podemos entender como uma criatura, como um cuidado de Deus. Porque a morte põe fim a essa finitude. Nós somos seres finitos nesse mundo, efêmeros, passageiros, limitados. Então a morte vem colocar fim a essa limitação. A morte vem colocar fim à dor que a pessoa está passando. A morte coloca fim ao sofrimento, coloca fim à angústia, coloca fim às incertezas existenciais. A morte põe fim ao pecado e nos lança para a eternidade, para o qual nós fomos criados. Nós não fomos criados para estarmos neste mundo. Fomos criados para o eterno. Diz o apóstolo o seguinte: São Pedro vai dizer em sua carta, agora eu só tenho que achar onde está, e olha que eu marquei, aqui, capítulo 2, versículo 11. Vocês são estrangeiros e viajantes. Somos estrangeiros aqui, passageiros. Fomos criados para passarmos por esse mundo, mas não para permanecermos nele eternamente. E olha o que diz a carta aos Hebreus. Assim que eu achar. Cadê? Irmãos, não fomos criados para esta realidade, mas para aquelas que estão para além desta. São passagens que nos mostram que estamos aqui, nesse mundo de passagem. Não estamos aqui eternamente. Assim como viemos, vamos embora. Assim como as pessoas chegam, elas também vão, independente de como vão, mas vão. Uma hora elas alcançam o fim da jornada delas, assim como alcançaremos o nosso. É fato que algumas situações nos marcam demais, no sentido de que perdas inesperadas. Mas como eu falei, estamos passíveis a essas realidades. Todos nós. Mas o fato é, a morte é a porta pela qual alcançamos aquilo para o qual fomos criados. Então vamos parar de olhar para a morte com esse olhar negativo. Dói, como eu falei. Dói muito. E marca-nos. Mas o tempo passa. E com ele as coisas passam. As coisas mudam. As coisas se vão. E as pessoas também dão tchau. Muitas vezes nós não conseguimos entender essa dinâmica. Mas como cristãos devemos ter essa certeza. Deus nos chamou à existência para constituirmos aqui o céu que nos espera. E é a morte. Essa irmã, amiga, que nos leva, nos transporta e nos impulsiona a alcançarmos o céu. Fomos criados. Entendam, fomos criados para a eternidade e não para essa realidade passageira, essa realidade efêmera. Então, para falarmos de escatologia, temos que entender a existência. E aqui nesse mundo, vamos passar por todas essas realidades que eu citei aqui. Então, para encerrarmos a live de hoje, eu gostaria que vocês fizessem essa experiência de saber, tudo é passageiro, tudo passa, tudo é incerto. O Deus que eu amo me sustenta e preparou algo que está para além dessa realidade. Não tenho que desejar a morte,
mas tenho que ter certeza de que ela um dia chegará, para mim e para todos os que conheço. Não tenho o direito de segurar ninguém nesse mundo, porque é um ato egoísta. Devo deixar ele embora, assim como um dia eu também vou. Mas esse ir embora não é a última palavra, não é o fim. Porque para nós cristãos, nós nos sustentamos na esperança de que a realidade última, a definitividade última é a eternidade. E ali todos nós estaremos juntos. Ali todos nós vamos viver em Deus. Vamos nos encontrar nessa realidade em que não há mais morte, em que não há mais tristeza, que não há mais dor, que não há mais sofrimento, não há mais angústia, não há mais incertezas. Pois seremos tudo em Deus, e Deus a nossa felicidade eterna. Só que essa felicidade eterna é construída aqui. Então, se nós que ainda deixamos de viver a nossa jornada em vista de alguém que já foi, vamos parar. Vamos honrar a existência que Deus nos deu. Aqueles que já foram, já estão em Deus. Nada podemos fazer. O que podemos fazer é termos as memórias, as lembranças que ficam e que devemos lembrar com carinho. Com saudade, sim. Com lágrimas, certamente. Mas nunca com aquele sentido de tristeza, como se Deus roubasse algo de nós. Porque Deus não rouba nada. Tudo pertence a Ele. A hora de cada um ir está escrito unicamente no coração de Deus. Não podemos mudar esta realidade, mas podemos aprender a viver com ela. E isso diz respeito não somente à morte, mas a todas as outras coisas que na nossa vida vêm e vão. Todas as coisas que mudam, todas as coisas que são transitórias, porque nada tem a garantia de permanência e de estabilidade. Tudo muda, tudo transforma. É a dinâmica da vida. Mas tudo tem um porquê, um sentido. E a escatologia não está preocupada, meus irmãos, em explicar como acontecerá o céu, como acontece o juízo, mas o sentido, o porquê de cada realidade que está para além desta. Esse é o objetivo da escatologia, buscar o sentido e o porquê, não o como. Que fique bem claro isso, porque há situações que não devem, nem têm como ser explicadas, apenas vividas e sentidas em Deus. Amém? Então agora, convido vocês a lembrar daqueles entes queridos, daquelas pessoas que já não estão mais, estão no nosso coração, na nossa lembrança, e nos aguardam em Deus. Entregue-as ao Criador, ao Senhor delas, a Deus. Viva a saudade, mas não de uma forma negativa, mas naquela experiência de que, como foi bom ter o dom da vida dessa pessoa na minha história. Como foi bom ter caminhado com essa pessoa. Como foi bom ter compartilhado a minha existência com esta pessoa. E louve e agradeça a Deus, porque se ela já alcançou, já findou a jornada dela, agora ela já está em Deus, de alguma maneira, mas está em Deus. E você reze para que Deus faça dessa sua jornada uma construção do céu que você tanto quer viver. E reze pelas almas daqueles que já foram, daqueles que estão em Deus, para que eles compartilhem dessa felicidade eterna um dia contigo também. Dói, né, meus irmãos, se lembrar de pessoas que nós amamos, que não estão mais aqui. Eu sei, dói. Dá um vazio, dá uma saudade. Palavras humanas não confortam. Aquela vontade de chorar quando a gente lembra fica. Viva isso também, é humano. Isso é normal. Mas sem esquecer que elas cumpriram a jornada delas. Você ainda não. Você tem muito a caminhar ainda. Então, não se encerre num passado, porque o teu presente ainda acontece. Para um futuro glorioso. Em Deus. Nossa próxima live será na quinta-feira. Vamos dar continuidade à nossa reflexão. Eu vou deixar uma música para vocês aí. Agora, encerrando a live, eu já vou compartilhar. Para encerrar essa nossa reflexão. A morte é uma amiga. A memória fica. E a esperança nos sustenta.
Amém? Deus nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. E agora façamos memória daqueles que nós amamos, que caminharam conosco, mas que nos esperam em Deus. Nos esperam em Deus. Eles não estão mais nesta realidade passageira. Amém, meus irmãos? Até a próxima live. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou deixar aí a música para vocês. Rezem por mim também. Uma partilha pessoal agora. Eu sei porque alguns de vocês escolheram a escatologia. Porque, como eu disse, eu, quando escolhi o tema da minha síntese, que foi recapitulação, que está ligado à escatologia, como vocês vão ver, eu estava pensando muito no meu pai, que já está no coração de Deus e que espera por mim lá, né? Assim como eu tenho certeza que vocês têm aqueles que estão olhando para vocês agora, sorrindo, dizendo: ô meu filho, ô minha filha, ô minha mãe, meu pai, não sei. Olha, eu estou bem. Logo a gente está junto. Com a graça de Deus. Se alcançaram o céu, e eu tenho certeza que alcançaram, né? Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe. Tá bom?